Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eu tomo a escritura que se encontra em Abacuque, capítulo 2, verso 3. Existe uma verdade que atravessa toda a Bíblia como um fio de ouro. O fim vem. Não importa quantos homens zombem, não importa quantos ignorem os sinais, não importa quantos construam suas vidas como se esta terra fosse eterna, o fim vem. Nos dias de Noé, o povo comia, bebia, comprava, vendia, casava e davam-se em casamento. A arca parecia uma loucura. O juízo parecia impossível, mas o dia chegou. Nos dias de Ló, Sodoma continuava suas atividades normalmente. As ruas estavam cheias. Os mercados funcionavam. As pessoas planejavam o futuro, mas o dia chegou. Jericó confiando em suas muralhas. Os habitantes dormiam tranquilos atrás de suas fortalezas, mas o dia chegou. O que torna essas histórias tão impressionantes não é apenas que o juízo veio, é que ele veio exatamente como Deus havia dito. Porque Deus não é homem para que minta. Sua palavra jamais falhou e jamais falhará. Muitos hoje olham para o mundo e pensam que tudo continuará como sempre foi. Pedro profetizou exatamente isso, sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Tudo continua igual, nada mudou. Mas Pedro responde, no capítulo 3, verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa. Deus não está atrasado. Deus está sendo misericordioso. Cada novo amanhecer é uma oportunidade para arrependimento. Cada novo dia é uma extensão da graça. Cada batida do coração é uma prova da paciência divina. Mas a mesma Bíblia que fala da graça, também fala do encerramento da graça. A porta da arca ficou aberta por um tempo, depois foi fechada. A oportunidade de Sodoma existiu por um tempo, depois terminou. A chance de Jericó existiu por um tempo, depois as muralhas caíram. O fim vem. Não para assustar os filhos de Deus, mas para despertá-los. Para o crente, o fim deste mundo é o começo da eternidade gloriosa prometida por Cristo. Estamos vivendo no tempo do entardecer. Toda promessa de Deus tem um tempo determinado para cumprir-se. A mesma palavra que prometeu a primeira vinda, prometeu a segunda. Deus sempre envia advertência antes do juízo. O relógio de Deus nunca atrasa. A noiva está se preparando para encontrar o noivo. A última era da igreja está chegando ao seu encerramento. O homem moderno prepara-se cuidadosamente para o próximo mês, mas considera fanatismo preparar-se para a eternidade. Durante décadas, uma pequena cidade viveu ao redor de uma estação ferroviária. Todos os dias os trens chegavam e partiam. Os moradores acostumaram-se tanto àquela rotina
que já nem prestavam atenção aos avisos. Certo ano, a companhia ferroviária anunciou que uma nova linha seria construída em outra região. A antiga estação seria desativada. Foi afixado um aviso. No dia 15 de setembro, partirá o último trem. Muitos leram o aviso. Poucos acreditaram. Alguns diziam: já ouvimos histórias parecidas antes. Outros respondiam: sempre haverá outro trem. Outros ainda zombavam: esta estação existe há gerações. Nunca vai acabar. Mas havia um homem chamado Eliaquim. Ele leu o aviso e acreditou. Vendeu o que precisava vender, organizou seus documentos, preparou sua vida, comprou as passagens. Enquanto isso, os vizinhos riam. Você leva tudo muito a sério. Ainda há tempo. Depois pensamos nisso. Os meses passaram rapidamente. Então, chegou o dia 15 de setembro. O apito do trem ecoou pela cidade. Muitos ouviram, mas continuaram ocupados. Outros acharam que haveria mais uma oportunidade. Quando finalmente correram para a estação, viram apenas a fumaça desaparecendo no horizonte. O último trem havia partido. Não porque o maquinista fosse cruel, não porque os avisos não tivessem sido dados, mas porque chegou o momento marcado. Anos depois, quando alguém falava daquele dia, sempre se lembrava de Eliaquim. Não porque fosse mais inteligente, não porque fosse mais rico, mas porque acreditou no aviso enquanto ainda havia tempo. Assim é o Evangelho. Deus não escondeu seus planos. Ele enviou profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, enviou sua palavra, enviou seu Espírito. A advertência já foi dada, a promessa já foi feita, o convite ainda está aberto. Mas um dia, o tempo dará lugar à eternidade. Por isso, enquanto a graça ainda chama, enquanto a porta ainda está aberta, enquanto a voz do Espírito ainda convida, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3,15. Porque o fim vem. E quando ele vier, os que confiam na palavra descobrirão que cada promessa de Deus era verdadeira. Lembre-se, um dia destes, você será levado à presença de Deus. Esteja você preparado para isto ou não. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.